blusa. Que é isso? Tem nada não, hein? Mas você tá desalto. Tá bom? Aí fica com ele na mão, onde você achar mais confortável. Então tá. Ó Mestre Jesus, amado Mestre, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a lhe pedir os recursos necessários para o nosso estudo dessa manhã. Queremos pedir aos vossos mensageiros que possa estar presente, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos, Senhor, transmitir da melhor forma esses conhecimentos, essas informações, para que nós possamos entender a nossa vida, nos orientarmos e orientarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, Senhor, nós pedimos que fique conosco, que nos oriente, que a vossa equipe possa estar presente e contamos com a vossa presença em nossa vida todos os dias. Assim seja, graças a Deus. Bom, eu fiquei sabendo que vocês enjoaram de slides, então hoje vai ser sem slide. Vou sair, né? Fiquei sabendo que vocês cansaram muito desse estudo com slide e tal, então hoje eu resolvi fazer sem slide. Não é assim. Ô João, sabe o que aconteceu? Eu não salvei. Eu entreguei o meu, toda feliz, né? O meu pendrive para o Júlio dar uma olhada, aí o Júlio me ligou agora, Maria, eu não tem nada, você não salvou nada. Eu falei, nossa senhora. Mas eu podia ter andado moto também, né? Mas eu estava apertado. Não, Tanto mas... que eu vim mais cedo para montar as coisas. Geralmente eu monto sábado e ontem eu trabalhei até mais tarde do que eu tenho. Não. Mas quando eu passei o pendrive para você, eu tinha certeza que estava lá, né? Eu queria só que você desse uma olhada naquela disposição e tal, porque eu não ia encontrar com o Ica, né? Meu professor, falha nossa. Mas eu acredito que a gente vai conseguir andar um pouco e semana que vem, se Deus quiser, a gente apresenta com os lá, que aí vai ser mais rápido também. Então, o roteiro 3 são as finalidades e mecanismos das comunicações mediúnicas. Os objetivos: identificar as finalidades das comunicações mediúnicas assinaladas por Allan Kardec. Explicar os mecanismos das comunicações mediúnicas. Então, esses são os objetivos. E o conteúdo básico: o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, no plano físico, né? E dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Na compreensão dos mecanismos do intercâmbio mediúnico, devemos destacar o papel do perispírito e da mente. Eu vou ler, porque aí a gente vai entrar direto nas informações. E a questão da sintonia e a influência moral do médium. Então, isso tudo aí nós encontramos nos livros, né? Nas obras póstumas, que é Espiritismo, e muito bem explicado, porque, na verdade, eu não sei se eu que estou notando isso, mas essa parte de estudo agora que nós temos feito, até é uma apresentação mais rápida, né? Está sendo mais rápida, porque, na verdade, são coisas já bem conhecidas, nossas, já bem conhecidas, e o que está acontecendo? Está abrindo bastante. Então, assim, na compreensão desse estudo, eu acho que todo mundo está indo muito bem, né? Não está tendo dúvida. Agora, a parte mais difícil desse nosso estudo é a prática, né, Maria? Mas a compreensão do estudo, eu acho que está indo tranquilo, né? Aí eu estava olhando os próximos também, são todos assim menores, não são coisas muito compridas, né? Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Também está lá em Obras Póstumas, primeira parte. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, está lá no Domínios da Mediunidade, e nos Domínios da Mediunidade também se encontra a afirmação que em mediunidade não podemos olvidar, esquecer, né, o problema da sintonia.
Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. A faculdade mediúnica independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Aí é o livro dos médiuns também. Gente, mas é tão bem explicado nas obras que você não tem dúvida. Você pega lá, na Gênesis, eu estava dando uma lida assim geral, mas é tudo muito claro, não deixa nenhuma dúvida quanto às informações. E eu fico pensando que esse estudo que nós estamos fazendo, nessa fase que nós estamos desse estudo, é mais informando mesmo, é mais uma informação, porque quando você pega o livro lá e você vai conferir, vai abrir, vai ler, eu pelo menos senti isso, são coisas bem conhecidas nossas, não tem coisas assim diferentes, né? Então eu acho isso bom porque não dá dúvida nenhuma e o nosso estudo fica um estudo bem dinâmico. É isso que está acontecendo. Nós vamos saltar essas sugestões aqui. Nós vamos começar lá no básico mesmo, né? Nos subsídios. Nós precisamos voltar para essas atividades aqui, né, Júlio? O que você acha? Ou não? Depende do estudo. Às vezes for umas atividades que não tem muita... tem umas que são boas. Não acrescenta, né? Então, nós vamos começar com as finalidades mediúnicas das comunicações. Tem que ter, né, gente? Alguma finalidade, o que será que as comunicações mediúnicas trazem para nós? E a gente vê que nos estudos anteriores, como que nós vimos o histórico, né? Dos médios, dos grandes médios. Então, sempre houve essa comunicação. Mas por quê? Para quê? Então, lá nos subsídios fala que o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre no plano físico, né? E dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço e não para revelar-nos que não podemos saber ainda ou que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam, que delas chegam, né? Não tivessem elas, porém, como resultado, se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, já isso seria muito, já seria uma coisa excelente, né? Mostrar isso. Bom dia, gente. Hoje nós estamos sem slides, viu? Hoje eu li. Eu fiquei sabendo que vocês não estão gostando de slide e tal, aí hoje eu resolvi vocês estão no livro. Eu não salvei. Mesmo? Não salvei. Fiz tudo. Fiz tudo, ficou bonitinho, uma gracinha. Então, esse fim providencial dessas manifestações, olha como que ela é importante. Porque os homens, e hoje, né, não é só antigamente, né, hoje em dia, uma grande parte não acredita. Não acredita em manifestação, tem gente que faz as brincadeiras, né? E a gente sabe o quanto que é importante a pessoa acreditar em alguma coisa assim. É uma coisa importante para acreditar. Que ali naquele pedaço fala assim, ó, nos veio instruir para melhoramento e avanço, e não para revelarmos o que não devemos saber ainda. Então não adianta a gente também querer ficar insistindo em saber, em manifestações grandiosas. Nos é permitido apenas o que nós precisamos saber. Ou então aquelas pessoas que estudam muito, aqueles médios que estão no trabalho realmente, né? Porque existem médios de todos os tipos. Eles, com o trabalho deles, com o esforço deles, eles conseguem avançar sobre essas comunicações. Porque tem médios de todos os tipos.
aqui nosso estudo aqui, nós temos médiuns que trabalham com a mediunidade. Mas nós sabemos também que todo mundo tem uma mediunidade. Vai depender de como que ele vai progredir, de como que vai aflorar essa mediunidade, de como que ele vai trabalhar. Vai depender muito do trabalho dele. Então, essas manifestações mediúnicas, aí na frente vai falar como, por quê, como que elas acontecem, o que depende para elas acontecerem, as manifestações. Aí a gente fica vendo, né, que desde do princípio, lá na Bíblia fala, como que aparece aquelas vozes falando, manifestando, mostrando caminhos, que isso na verdade é um estudo também que vai ser mais para frente. Mas na terça-feira mesmo a Filomena falou, e eu gosto muito daquela passagem, quando o pai leva o filho para oferecer como sacrifício, né, no alto da montanha, que ele escuta uma voz falando. Por que ele escutou aquela voz falando? Porque ele já tinha uma mediunidade, senão ele também não ia entender que ele ia passar batido, mas ele foi levando o filho até quase na hora. Se ele não tivesse um pouco de preparo, ele não ia escutar a voz falando, não, nós acreditamos em você. Porque senão ele teria matado o filho dele. Porque era normal, era comum oferecer um sacrifício. Então ali foi uma manifestação, uma das manifestações muito importantes que estão lá na Bíblia, mostrando a importância da manifestação. Então ali, além de convencer, mostrar àquelas pessoas que não acreditam ideias mais justas sobre o futuro. Que futuro? Né? O futuro espiritual. E elas não são destinadas a interesses materiais. Então não adianta eu querer ter uma mediunidade só para... Nós vemos lá naquele livro Os Mensageiros, a queda dos médiuns, né? Por que eles caíram tanto? Foram várias coisas, né, que fizeram com que eles caíssem. Então essa importância é muito grande. Aí mostra também, aí vai comentar sobre a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos. Então é uma consolação grande você saber que mesmo você ter aquele parente, aquele amigo que desencarnou, você tem uma possibilidade grande de entrar em comunicação, de conversar, de saber as coisas do outro lado. Por exemplo, o André Luiz que trouxe tudo para nós, né? Ele é que é culpado disso tudo aí, né? ele trouxe, como será que ele trouxe? Através de uma manifestação, né? Que são vários tipos de manifestação. Ele trouxe através da psicografia, que não é o nosso caso, não é o nosso estudo. Mas como que essa comunicação é importante? Então, aqueles que acreditam que existem as comunicações, eles acreditam, mas o que será para ele? O que adianta para ele acreditar? Então, esse estudo vai estar mostrando para a gente como que essa comunicação é importante para que aquele crente, além dele saber que existe, ele acreditar na vida futura e saber que é uma consolação para ele, saber que ele pode entrar em comunicação com quem já se foi, né? Ali ele fala, para nós grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência, que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. É a certeza, né, gente? Nós temos certeza que um dia, não sei se vamos juntar a eles, mas que também nós estaremos naquela condição, naquela situação. Então, assim, o crente, para a gente acreditar o quê? Que não é uma separação eterna. Né? A eternidade já é justamente o contrário que nós pensamos, porque as religiões, elas pregam muito o céu e o inferno. Então, vira tipo uma confusão. A pessoa que não estuda, que não busca, e hoje está sendo muito claro, hoje a própria ciência já está mostrando algumas coisas. Eu até falei isso lá no salão sobre como que os médicos já estão aceitando essa possibilidade da mente trabalhar, da mente receber o auxílio espiritual. Eles não falam nesses termos, né? Mas eles falam que o tratamento, aliado a essa vontade de acertar, essa certeza e essa fé, eles têm certeza, isso é o médico falando, que é um fator muito importante. Então, à medida que o mundo vai caminhando e as coisas vão abrindo mais, a gente vê como que essa manifestação é importante. Para nós que somos espíritas, que a gente
está aqui mesmo, que a gente acredita e quer melhorar e quer acertar, ela passa a ser até uma coisa comum. Mas tem pessoas que a manifestação é uma coisa assim, é um fenômeno, né? Uma coisa do outro mundo. E é do outro mundo mesmo. As comunicações, elas têm outra finalidade, mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante de todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação do homem criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso das faculdades. Então, por exemplo, através dos livros que nós temos lido, que a gente tem estudado, nós ficamos sabendo, quando falou em peripécias, eu imaginei uns meninos bem levados, né, fazendo aquelas peripécias lá, mas na verdade as almas, os espíritos, quando eles passam para o outro lado, eles, para quem nunca leu, para quem nunca acreditou, para ele vai ser um choque, porque de repente ele se vê lá em situações complicadíssimas, né? E se ele tiver um pouco desse conhecimento, ele vai chegar lá de uma forma diferente, como nós já estudamos também. Muitos, eles acham, né? Eles pensam, como que será essa chegada do lado de lá? Como é que será o espírito do lado de lá? Eu achei muito interessante essa comparação. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e não vai, e não se sabe para onde, mas para um lugar tão distante, que se custa compreender que ela possa tornar a Terra. Gente, eu fico imaginando, né? A pessoa que não acredita na reencarnação, não acredita na vida eterna, do espírito aprendendo do outro lado, deve ser muito difícil mesmo. Por isso que tem gente, tinha uma pessoa na minha família que fala, morreu, acabou, não tem mais nada lá. Aí, pensa bem, a tristeza que deve ser para esse espírito, ele não ter não ter uma esperança, não ter um objetivo, porque ele fica sem objetivo aqui, ué. Que objetivo? Por que eu vou melhorar? Mas isso acho que depende da busca dele. Se ele fala exatamente desse jeito, tá nem ele, tá nem mesmo. Ele se joga na vida. Pois é. É então, justamente. No final, né? Aí, né? Aí. Uma hora todos acordam. Uma hora todos acordam. A verdade, ela vai vir inexorável, né? De acordo com as suas obras. Né? Não vai ter jeito, ninguém escapa. Às vezes a gente fala que é pela dor, às vezes tem pessoas que passam pela dor e ainda não muda o coração. Ainda não muda o coração. Porque aquele coração dura ainda. Então, mas como a gente está estudando essa finalidade, né, dessas manifestações, isso é muito importante que aos poucos, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu convivo com muita gente que sabe que eu sou espírita, que às vezes pergunta alguma coisa, mas ele só vai atrás e pensa, nossa, como é que é isso? Quando o negócio pega fogo mesmo. Porque antes não, ele está no bem bom, faz do jeito dele, não vigia, não. Aí quando ele assusta, então isso está gravado onde? Essa certeza. Isso aí também está tudo gravado. Eu acho que está gravado dentro da pessoa, ela pergunta até para, tipo assim, eu vou perguntar só para perguntar, porque eu já sei a resposta. O que eu estou fazendo errado, né? Agora, essas manifestações, quando elas... Tem gente que vai no centro espírita, procura o centro espírita somente para ver o fenômeno da manifestação. Então, por quê? No fundo, ele sabe... E por que ele acredita naquele que está manifestando ali? Não acredita no outro, que é encarnado, que está do lado dele, que está estudando, para mostrar para ele. E não acredita, mas acredita em qualquer espírito que manifestar. O homem tem essa... acho que é do homem mesmo. Então ele acredita no fenômeno, ele acredita no maravilhoso, no fantástico, mas porque ele não quer pegar no trabalho sério para fazer. Né? Porque ele sabe que se ele começar a acreditar, se ele começar a estudar, ele vai ver como que isso é cobrado dele. Aquele sopro, aquela fumaça, tem gente que acha que
não tem mais nada, acabou, morreu, pronto. Agora, ele tem que ver que... Gente, perdi aqui, peraí. Falo demais, depois eu perco. É. Mas... Não, já achei ali. Tão distante que custa compreender que ele possa tornar a Terra. Então, a ideia que ele tem é que foi lá, acabou. Então, o outro que acredita, que vai reencarnar, ele pode reencarnar no mesmo grupo, ele pode sintonizar com aquelas pessoas que ele amou ou que ele ama. Então, isso dá um refrigério ao espírito. Agora, se ele não acredita em nada disso, e quando ele se deparar com tudo, com o resultado das obras dele, aí o sofrimento vai ser maior. Vai ser maior. Ele vai custar ainda para entender o que aconteceu. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes, com os desencarnados, nada tem de incompatível com a razão. Porque as pessoas muitas vezes acham que isso é coisa de louco. Não existe não. Não existe manifestação, né? Isso é coisa da sua religião. Tem gente que fala assim, com você, como se ele soubesse tudo e a gente estivesse num estado de loucura. Tem muita gente que não entende. Olha assim para você, fica olhando, fica escutando para você, não dá um pio, nem pergunta nada. Eu acho que até tem medo de perguntar. Porque acha que você não está bem, né? Que sua cabeça não está boa. Então, a finalidade, voltando à finalidade dessas manifestações, ela dá, acho que o pessoal que chegou aqui, peraí. Ó, esse pedaço aqui em cima, esse parágrafo, eu achei ele muito importante. Porque é convencer os incrédulos que a vida não se acaba, que a vida terrestre, que o homem não se acaba com a vida terrestre, e que elas são... que o nosso melhoramento e avanço depende muito da nossa vida aqui. Então, essa utilidade, a sua utilidade está nas consequências morais. Não tivessem elas, porém, como resultado, se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, quer dizer, uma coisa nova. Mas se nem tivesse essa coisa nova, essas explicações, só da pessoa conseguir acreditar na alma e na sua imortalidade já seria um ganho muito grande. Então, é o objetivo principal. Alguém quer falar uma... gente, fala um pouquinho, né? Porque eu gosto de falar, mas não está sendo bem não, né? Falando demais. Agora vai entrar no mecanismo, como que se processa, como que acontece. Eu achei que se a Tânia estivesse aqui hoje, que a Tânia é médium, né? A Tânia podia falar assim, bem de perto, bem colorido, né? Ao vivo, colorido, como que são as manifestações. Porque eu acho que aqui na nossa sala é só a Tânia, né? Que tem essa manifestação. Mas como ela não tem lá, não tem, então vamos lá ostensivamente, isso. Mas quando eu falo isso é porque, por exemplo, gente, igual nós falamos no princípio, todo mundo tem uma mediunidade. Você manifesta a sua mediunidade, às vezes, dando um conselho para alguém, dando um apoio para a pessoa, é uma manifestação mediúnica. Porque a gente sabe que Deus utiliza de todos os recursos para que alguém seja ajudado, né? É uma manifestação mediúnica também. Mas como ele diz, no caso da Tânia, por exemplo, a pessoa que frequenta a mesa mediúnica, né? Ela estuda, porque também nós vamos ver mais para frente que tem médiuns que apenas têm essa mediunidade, mas também não estuda, não está, mas então aquele médium ali, ele tem um valor também, né? Muito grande, porque a espiritualidade precisa de se manifestar de alguma forma. Mas aquela pessoa que está na mesa mediúnica, que estuda, é muito legal que ela sabe falar muito bem. Na verdade, a gente ia entrar em particularidades, né? Do que a pessoa sente. Não estuda, aí é aquele que dá abertura para outro tipo outra classe de espírito. Isso aí que nós, no final desse estudo, que ele é pequenininho esse estudo, nós vamos ver isso.
O médium que ele estuda, que ele está frequentando, nós vemos lá no Domínios da Mediunidade, tem uma médium lá, a dona Celina, que a Filomena já até falou lá também, ela é uma médium que a espiritualidade utiliza muito da mediunidade dela. Ela é tão forte na mediunidade dela que às vezes tem um espírito aqui do lado dela e alguém está conversando alguma coisa, ela já escutou e ela já sabe como que ela vai falar alguma coisa. A mediunidade dela é nesse ponto. Então, as manifestações mediúnicas na dona Celina são muito úteis, são muito proveitosas, porque além dela estudar muito, ela vivencia no dia a dia essa mediunidade, né? Nós estudamos também lá nesse livro que o médium, na verdade, num futuro deverá ser assim. Não adianta eu tentar ali e tal, mas eu vou dar um pouco de trabalho para a espiritualidade, porque eu cheguei ali com o pensamento em outras coisas, né, outras confusões da casa e tal, do mundo, tal. Agora a outra que vivencia essa mediunidade no dia a dia, ela sabe contornar as situações, ela está sempre com o pensamento no bem. Essa médium é uma médium, ou este médium, né, vai ser um aparelho de muita utilidade. As manifestações vão acontecer e ele vai trabalhar não só naquele momento, mas o tempo todo, que é o objetivo da gente ter essa mediunidade também, é a gente trabalhar o tempo todo, principalmente para nos melhorarmos, né? Porque à medida que você vai melhorando também, você consegue expandir isso ao seu redor, né? Então, agora vem o perispírito. Quem falou sobre o perispírito aqui foi o seu José? Oi? Não, ele falou sobre criações fluídicas, eu falei sobre magnetização, sobre perispírito, não lembro exatamente. Eu acho que foi o seu José que falou, não. Não sei não lembro não. Mas nós sabemos que qual que é a noção que nós temos do perispírito? Sei ler ali, gente. Quem consegue falar para mim assim? O perispírito é isso, no meu modo de ver. Quem quer falar? Ele é o elo. É a alma e o corpo físico. Ele está ali, então ele é um intermediário ali, né? É um corpo Fluido. Semimaterial. Semimaterial. É material. Ele é material, né? O nosso corpo espiritual. Uma matéria diferente. Só que uma matéria. Mais leve, mais... Agora, o perispírito, nesse estudo, a gente vê que ele tem uma grande importância nessas manifestações, né? Porque é ele que vai estar pagando a ajuda. Depois dessa de hoje, eu tenho até medo de olhar para o Então, ali fala o seguinte: os espíritos encarnados e desencarnados, todos têm um corpo fluídico. Essa matéria, né, que o Leandro falou, aqui se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida, que ela vem do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Não foi você que fez esse estudo, não? Nos mundos diferentes, como que o perispírito... Não, estou com isso na cabeça aqui, mas não estou... Eu lembro da Rosa, minha prima, que eu às vezes perguntei a Rosa, como que é? Estou falando palavras, como que é ver? Ela falou como se visse a gente assim normal. Quando eu era mais novo, eu tinha uma visão muito clara. É exatamente como eu um ser humano qualquer. Exatamente, isso que eu falo. É como se eu estivesse conversando aqui com você, igualzinho. Eu lembro que uma vez você contou um caso lá na evangelização e eu não entendia nada, porque assim, em outra sala. Que as meninas estavam falando sobre os irmãozinhos sofredores. E aí você falou assim, eu vi um irmão sofredor hoje lá em casa, na porta, assim. Eu falei, gente, o Júlio já vi, que isso é pequenininho. Mas exatamente, eu era pequeno. Quando é criança, com encarnação não está completa, intercâmbio é mais fácil. À medida que eu fui crescendo, eu não vejo não. Às vezes eles querem falar comigo, só que eu corto, porque eu morro de medo. Que a audição me incomoda muito. Porque você não vê e escuta. Então não é muito incômodo. Então eu corto. Mas se eu deixar, eu escuto.
fico pensando, Júlio, será que isso aí não é... Aí você teria que vencer esse medo, né? Porque estudar você já estuda, você já entende como que funciona. Né? Porque eu acho que a pessoa que não entende, ou não acredita, ela fica meio... Eu fico pensando, será que é a bolsa de valores que fica com a confusão, lá com a falação? Eu fico pensando que é uma coisa assim também, se você não tiver uma educação. Mas a questão é essa, que é evidente, como ver claramente, tanto ver aquele que está bem, normal, como ver aquele que está em frangalhos, necessitado e achando que está normal. E aí, como diz, você distinguir aquilo ali, é como se fosse um mendigo, porém, uma situação bem mais deformante. Né? E aí, quanto bem isso te faz, se você ainda, apesar de ter a mediunidade, mas você ainda não trabalha isso adequadamente, ou dilui isso, porque é um trabalho muito pesado. Eu acho que tem que deixar a mediunidade aflorar normalmente. Eu acho que a gente vê Não sempre. forçar. Eu acho que a gente vê sempre. Tem um caso, eu falei, eu adoro um casinho, uma vez eu estou indo pra casa da minha mãe, aí tinha um rapaz praticamente que bebia muito. Aí ele passou assim perto do meu carro, assim, bem lindinho com isso, eu falei, mas que menino coitado, né? Tá tão assim sujo na rua. Ela falou, esse moço já morreu. Eu falei, nossa, tá ela falou assim, não, tem muito tempo já que ele morreu. Eu falei, minha mãe não morreu. Ele passou do lado do meu carro e ficou olhando para ele e falei, nossa, ele estudou comigo, tá desse jeito de tanto beber. Então eu fico pensando que a gente deve ver muita gente que já morreu, você acha que é uma pessoa comum na rua. Pelo menos aparece, eu estou até com eles conversando até. Nossa, achei assim a coisa mais... Agora, então, igual o João está falando, né? A gente vê deformado, vê bem, vê... Agora, o escutar só o escutar, fica aquele zum, 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 zum. Eu já contei esse caso aqui para vocês, uma senhora que eu visito ela muito e tudo, ela já está mais ou menos... E ela, gente, ela escuta, eu já contei para vocês, ela escuta o hino da França, porque ela é de origem francesa. Eu chego lá assim, aí, hoje como é que estão as músicas aí? Como é que está o repertório? Eu brinco com ela, né? Eu vou falar porque é caso meu. Com eles, essa vez que falaram não ficar duvidaram comigo, eles começaram a falar assim, ele tá sempre sozinho, tentando me fazer medo, sabe? Tá sempre sozinho, aí eu desliguei o amplificador. Há pouco, 2 semanas atrás, eu estava no metrô indo para aula, no sábado de manhã, e entrou um jovem um pouco mais velho que eu e fez uma pregação. Ele entrou e falou assim, eu não vim aqui vender nada, não vim pedir dinheiro. Eu vim aqui falar desse livro para vocês, estava com a Bíblia. Ele abriu ao acaso, saiu do salmo, o senhor é meu pastor, nada nos faltará, mas ele explicou assim, magnificamente. E o metrô inteiro parou para prestar atenção dele. Beleza, eu desci, não vi que ele desceu junto comigo, e ele desceu na mesma estação que eu. E ele passou pela minha frente, ele estava andando assim. De repente ele para, volta para mim e fala, Deus mandou falar com você que você não está sozinho. Nossa, tá vendo? Olha pra você ver. Então, a manifestação mediúnica, quando ela é superior, ela não nos causa nenhum incômodo, ela é a coisa mais natural do mundo. Agora é o que está escrito no início do subsídio. A mediunidade depende da moral. Você atrai por perto de você ou por você mesmo. Então, senão eu ainda estou atraindo, gente. Coisa boa. Não muito boa. Mas a manifestação mediúnica superior, ela não te causa incômodo nenhum. É porque, na verdade, ela tem que ser encaminhada, né? Da melhor forma. Ele não é espírito, mas não depende. O moço falou, durante a pregação, ele falou, independentemente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, o importante é que sua vida seja guiada por esse livro. Ela está sendo guiada por esse livro, então o seu credo não importa. As leis, dentro das leis de Deus, isso é bacana mesmo. Mas ele parou, virou para trás e virou e falou comigo. Deus mandou falar com você, que você não está sozinho. Fala assim, Deus mandou falar, é isso mesmo. Eu conheço muitos casos, não vou contar aqui, senão não vou ficar contando casos. Mas, na verdade, as pessoas aproximam e falam, Deus mandou falar com você. Geralmente, essas pessoas que usam esse palavreado, Deus mandou falar, geralmente eles são evangélicos. Eles são evangélicos que eles usam esse palavreado. Mas, na verdade, eles estão sendo instrumento, eles estão tendo ali uma manifestação mediúnica. Isso aí é bem claro. Essa senhora, por exemplo, ela escutava, a Filomena foi lá comigo para a gente aplicar um passe nela. A Filomena falou, mas mediunidade também, agora já fez muita confusão, não estudou, não fez nada, já está mais velha e tal. E
Mas é o tempo todo. E ela ai, Maria, hoje eu não estou aguentando, ligava para mim. Nossa, hoje eu não estou aguentando. Agora ela já acostumou. Eu falei, aí eu perguntei, já acabaram as músicas? Você não está escutando mais nada, não? Estou. Mas agora eu escuto baixinho. Eu falei, dona Elza, agradece a Deus se a pessoa fosse um funk, por exemplo, na sua cabeça, você dando pá, pá, mas é uma Ave Maria, ela ficou rindo, sabe? Mas ela já diminuiu um pouco. Mas no auge dessas músicas no ouvido dela, ela estava mal. Nesse dia que eles falaram com o meu amplificador, foi tão forte que até a minha mãe se segurou nos meus olhos. Eu olhei para minha mãe e vi um monstro. Fiquei louco. Aí eu desesperei, assim, até minha mãe conseguir me trazer de volta, é difícil. Mas a comunicação mesmo com a superior não te traz assim como. Isso prova o quê? A inteligência deles é de dominar sua mente, de colocar ali o que eles querem colocar, e você tem que estar mais vigilante. Ou seja, já que você tem essa mediunidade, você tem que estar vigilante. Já que você tem medo, ele sabe que você tem medo, aí aproveita, ué. Vamos voltar lá, que eu já errei ali onde que eu peguei, onde que eu arrumei aqui. Acontece, né? Você tem, Atrai. nossa. Você atrai. Ô, gente, o papel então vamos lá. O papel exercido pelos perispíritos. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nas comunicações mediúnicas, desempenha papel fundamental por ser o órgão de transmissão de todas as sensações. Tem uma comparação do perispírito no livro, eu andei olhando vários, comparando o perispírito como tipo uma esponja. Ela dilata, ela emana, né? E lógico que ela não é um movimento, não é um movimento, mas ela tem essa propriedade, o espírito tem essa propriedade de preencher, de encher. Então por isso que ele é tão importante. O corpo físico por si só não vale muito, né, gente? Ele vale muito junto com os outros. Agora, o perispírito, ele é muito importante. E o espírito precisa dele para, tipo assim, vou usar uma palavra aqui, mas não é bem essa palavra, comandar o corpo. Então, ele é o elo entre um e o outro. Então, por isso que ele é tão importante. Relativamente às sensações que vêm do exterior, as que vêm de fora, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então é muito legal isso, né? Então, sem o perispírito, o papel dele é transmitir. Para o espírito, nós vamos ver que o contrário também. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Durante a comunicação mediúnica, o perispírito do médium capta os fluidos do espírito comunicante, que pode lhe provocar sensações boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito. Quando o espírito está com letra maiúscula, é o espírito, porque quando ele não é espírito, a gente chama de alma, né? Quando está encarnado. Então aqui, ó, o perispírito do médium capta os fluidos do espírito comunicante, aquele que está querendo falar, aquele que está chegando, e isso também nós vamos estudar mais para frente, as sensações boas ou más conforme o grau evolutivo do espírito. Então ele pode causar um mal-estar, uma sensação menos boa, aquele espírito que está aproximando, ele pode causar. Agora, igual o João falou, teve um dia aqui, né, João, que eu estava perguntando sobre como que um espírito que já está aqui dentro, sendo tratado, ou como é que, se ele pode vir acompanhado, você lembra que você falou? Que eu falei assim, não, a pergunta foi essa não. A pessoa que está aplicando o passe, como que ela vai estar como é que o espírito consegue entrar na sala? Você lembra dessa pergunta? Que você falou assim, não, vai depender de cada um. Vai depender da moral, que vai ser mais para frente, que nós vamos estudar também. O perispírito transmite o espírito, que é o sensível e inteligente, recebe. Então, ele recebe, de qualquer forma, o perispírito,
ele vai passar para aquele espírito ali, para aquele médium. Por exemplo, no caso do Júlio, que o Júlio é um médium. Mas o Júlio sente o que? Ele viu uma figura grotesca, ele escutou coisas menos boas, porque o espírito que estava aproximando, o comunicante, ele não era um espírito muito evoluído, né? Era menos evoluído, né, Júlio? Então, assim, essas sensações, percepções variam em tipos de graus, porque depende da organização perispiritual, né? E da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Atuando em esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, quer dizer, o corpo sente, né, como se fosse uma coisa boa. Se são maus, a impressão é penosa. Muitas vezes o médium sai de uma sessão, de um trabalho, esgotado. E mesmo ele estando preparado, ele, de alguma forma, essa sensação atua nele. Por exemplo, o pessoal que faz o trabalho de passe, né, que vai nos hospitais e tudo. Se as pessoas não forem preparadas, e a Rússia sabe disso, as pessoas vão receber ali, na hora do passe, é uma sensação muito forte, é como se gastasse muita energia, sai dali cansado. Às vezes a pessoa nem consegue, né, Rússia, aplicar o passe. Então, em volta, tudo, por exemplo, eu acredito assim, igual elas fazem um trabalho no hospital, ou nas casas, né? O médium se prepara para ir fazer esse trabalho. Mas o preparo lá daquele local tem muitas influências externas, tem muitas influências espirituais ali, e isso vai influenciar, de alguma forma, naquele médium. A própria Filomena, que é uma... A Filomena prepara mais a gente. Bom, eu e ela que vamos, ela sabe que aquele ambiente ela mais já pesado. sabe. Ela fala, usa, desce, entra, que é mais pesado. Faz assim, Ela sabe. assado. Ela consegue fazer Ela isso. consegue, eu não consigo, eu sou igual uma pedra, não sinto nada. Ela só me piquia, ela fala, usa, aqui é mais pesado. Aplica aqui nesse ponto, faz assim, assim, assado. Aí eu vou fazendo conforme ela me fala. Ela fica mais assim, olhando a sustentação e eu aplicando. Então, esse espírito, porque quando a gente fala em manifestação mediúnica, a gente tem que entender que essa manifestação ela é em todos os sentidos, não é só o espírito chegar e falar, né? Isso aí é uma manifestação mediúnica que todo mundo quer escutar o espírito falando. E tem alguns centros espíritas na região do Caiçara que eles têm esse trabalho de receber um espírito comunicante, né? Quem está vindo é um comunicante, e passar para a pessoa que está ali as informações. Agora, o espírito comunica comigo, que sou o médium. Sou não, Virgínia. Com o médium. E eu vou receber aquilo e falar para aquela pessoa sobre a doença, sobre isso, porque, na verdade, as pessoas ainda precisam disso. Na verdade, na Umbanda, por exemplo, o espírito que está ali, a gente sabe que tem espíritos de valor, né, em todos os lugares. Esse espírito que está ali, ele precisa daquele charuto? Você traz um charuto? Não, ele não precisa. Isso mesmo. Mas então, a gente não pode entrar muito nessa. Mas aquele espírito é igual o outro João falou, que uma vez ele perguntou. E ele falou, olha, nós não precisamos. Mas o que está ali, ele precisa de acreditar em alguma coisa, ele precisa daquela... Como é que eu vou falar? Ele vai materialização de alguma coisa. Então, às vezes ele só acredita se o outro falar com ele, você tem que trazer isso assim, assim. Se o outro não falar, será? Porque as pessoas são incrédulas, elas não acreditam muito. Nós somos muito São Tomé. São muito São Tomé. Então, assim,
essa parte da Umbanda, eu tenho até muita vontade de estudar, porque tem muita coisa bacana ali, né? É que, na verdade, a equipe espiritual superior não tem que fazer ninguém É, se você acredita ou não, eles fazem o trabalho deles. Exatamente. Eles fazem o trabalho deles. Na terça-feira, é do espírito comunicante pedia o alimento, a doação de alimento, para poder ensinar aquelas pessoas a doar alguma coisa. Porque ele não precisa de alimento. O material ali não é o dele mais. Então ele pede a doação de alimento só para fazer aquele grupo. Aprender a fazer a caridade, a ajudar o próximo, é isso Só mesmo. que tem de gente, isso sem preconceito, tá? Mas, Não, eu sei. Que tem gente não Umbanda nessas religiões que estão ali escondidos nos vícios, fumando, charuto. Pois é, tem muita E coisa. colocando a desculpa na religião, escondendo na verdade o próprio vício, é muito grande. É. Então, a gente, independentemente de religião, a gente sabe que são comportamentos evitáveis. Então, que a gente tem que evitar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse espírito comunicando. Tem que fumar? Que espírito que é esse? Ó, eu estou me viciando? O que é isso? Pois é, então assim, as comunicações, gente, olha, isso abre um leque, a gente estuda. Só bater aqui, né? Só bater aqui. Só mexer. Sem 1, 2, 3. Ai, gente, o que é isso, meu Deus do céu? Na outra encarnação eu prometo para vocês que eu vou aprender tudo. A próxima já vai ser 1, 2, 3. Não vai nem precisar, né? Você compensar, né? Só. O senhor está Vai ser tão evoluído que não vai precisar disso, não. Ai, meu Deus do céu, que tristeza. Tô brincando, entendeu? Não, isso ele me Entendeu? ensinou, não. Não entendeu? O que ele me ensinou, o que ele me ensinou ficou no pendrive, viu? Ô, gente, eu tô brincando, mas olha aqui. Essa questão de manifestação, ela é muito, ela abre, vai abrindo leque, ela vai abrindo leque, ela vai abrindo leque. Mas o nosso estudo, na verdade, quer mostrar para nós por quê, qual que é a finalidade. Então, a finalidade é justamente isso, é fazer a pessoa ter uma fé de uma vida futura espiritual melhor e só dela entender a finalidade a reencarnação em si, o que ela pode trazer. Se ela entender isso, a imortalidade da alma, está ótimo. O resto ela vai estudando, ela vai aprendendo aos poucos. Agora, tem várias situações aí na manifestação que o médium sofre, né? Então, primeira coisa é essa importância do perispírito. Eu vou só ler essa parte aqui, semana que vem nós estamos de... Semana que vem vai ser rápido, eu já falei muito no primeiro. O papel exercido pela mente. O médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Olha lá, do pensamento e da vontade. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a recebe e transmite. Então, é o médium recebendo, né? Ele está na extremidade desse fio, ele recebe e vai transmitir. É aquela importância que o Júlio falou, de que o Senhor mandou, Deus mandou de falar. Então, é essa transmissão de notícias, né? Não interessa se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, não interessa se o espírito é menos evoluído ou mais evoluído. O que está aqui é a manifestação em si. Ela existe, né? Ela existe. E vai depender de cada um que recebe, o que vai fazer com ela. Igual a Filomena recebe uma manifestação falando, olha, fala com a Marilda, isso assim, 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 assim. Ela vem e me fala. Agora, o que eu vou fazer com aquela informação já é problema meu, né? Eu até não acredito às vezes, né? Eu vou falar assim, nada. E ela fala muito isso, como que as pessoas não acreditam. Até hoje, as pessoas muitas vezes aqui, frequentando, não acreditam. Não acredita. Porque, na verdade, você não quer encarar a verdade, né? A realidade das coisas, né? Então, o médium, ele usa, portanto, a mente para conhecer as intenções e as ideias do espírito comunicante. Quando o Kardec começou a fazer aquelas perguntas, ele não... O primeiro espírito que falava, ele não pegava a resposta para pôr no livro. Ele fazia várias perguntas, a mesma pergunta em vários lugares diferentes,
para que ele tivesse uma resposta só. Porque se a pessoa não falou isso, ou falou, é aquela confusão, né? Então, ele soube fazer esse trabalho. Por isso que o trabalho dele foi tão sério, né? Na doutrina, um trabalho muito sério. Ele, tipo, comparou uma notícia com a outra, com uma transmissão, né, mediúnica, e ali ele, na inteligência dele, ele como médium também, ele soube juntar tudo numa resposta só. Então, o médium ele tem que... É por isso que é complicado esse negócio da mediunidade, porque o médium que estuda, o médium que entende, o médium que conhece, ele por exemplo, Você sabe aquelas pessoas que são médios que recebem em casa, na rua, de qualquer jeito, que a confusão, acaba até internado como doido, como louco, tá dando convulsão. Não tá dando convulsão não, ele é um espírito ali na rua, ele não tem amparo, amparo ele tem, só que a condição dele é aquela ali, ele tem que buscar, ele tem que buscar. Na perto de casa tem uma pessoa que ela veio aqui a primeira vez, ela tinha tido um ataque de fúria lá na vizinhança, tinha bebido, tá? Aí eu veio aqui umas 2 vezes ou 3 e aprendeu, entendeu, inteligente. Hoje ele é inteligente. Nunca mais ele recebeu o espírito em casa. Nunca mais ele recebeu, não. Nunca mais o espírito manifestou em casa. Foi manifestar sempre nos trabalhos dele, nos lugares que precisava de manifestar. Ele não trabalha sozinho hoje. É educação mediúnica, né? Educação. O médico, sem orientação da mediunidade, ele está muito propenso a quedas, né? Quedas. Doenças também. Doenças. Tudo. Porque aproxima dele tudo. A Né? maioria desse povo tá aí tudo, gente, isso é cada coisa na cidade, eu fiz uns amparos. Hoje a gente até entende um pouco, né? Mas eu antigamente, quando eu vinha, eu ficava assim olhando, falava, nossa, meu Deus, o que é isso, né? Agora, muitos têm, igual o Júlio falou, né? Não, resolve travar, né? Trava, fica em estado latente. Mas se a pessoa quiser desenvolver, ela desenvolve e vira um ostensivo. E você até hoje não tem vontade, não? Eu não tenho vontade, eu sei que eu não tenho base psicológica para desenvolver a mediunidade. Eu não tenho firmeza psicológica para desenvolver a mediunidade. Então eu prefiro não desenvolver e me morar moralmente. Eu sei que quando for a hora, se precisar de eu desenvolver a mediunidade, É bem natural. vai vir naturalmente. É então eu mesmo. não me preocupo. Mostrar pra falar que eu sou anjo. Porque igual, por exemplo, tem no livro que minha mãe deu terça-feira, tinha um rapaz que é o centro espírita buscar o desenvolvimento mediúnico. Mas moralmente falando, ele com pouquíssimo recurso, e entrando nos mais diversos problemas. Mais situações, né, por conta complicadas. dessa vontade dele. Então eu sei, se precisar realmente do desenvolvimento da mediunidade, vem naturalmente, eu não preciso me preocupar com isso. A pessoa fica até louca, né? Ô, gente, por isso que o grupo de médios, ele tem que ser mais ou menos selecionado. Eu lembro quando a gente começou aqui, tinha era numa quinta-feira, era quem quisesse participar. Era uma reunião de médiuns. Aí foi selecionando, só ficaram aqueles realmente que tinham essas manifestações mediúnicas e que de alguma forma iam ser úteis. Porque senão fica a sala cheia de pessoas curiosas, que tem às vezes até uma mediunidade, mas que talvez nem vai desenvolver, mas atrapalhando aquele trabalho que é feito ali. Então, por isso que é muito sério. Muitas pessoas falam assim, mas lá a gente pode assistir? Eu falei, não. Lá, a mediúnica lá, é para quem está dentro do estudo e eu falo até que é o Ceci, porque você está assistindo. Porque ela quer vir. Foi. Quem quisesse, foi. Só a O primeira grupo tarde. todo tem que estar em sintonia, né? Com o trabalho, com tudo. Se está lá com Se não perde a curiosidade, finalidade. sem procurar ajudar, Perde o objetivo, a finalidade. não, você vai abrir para influências Menos boas. menos boas no ambiente. E isso dá trabalho ao médium Trabalho, que deveria estar amparando o espírito. isso. Ele está te protegendo para que você não caia. Mas e teve não retorne. Mas logo no início, Júlio, a gente ficava na primeira e na segunda parte. Aí eu acho que Ficava na primeira e na segunda, eu participei, eu cheguei a participar, cheguei. Aí eu perguntei para ele, Filomena, eu não tenho vontade de ver, de escutar, de fazer nada, de desenvolver. Se eu continuar ficando aqui na reunião, o que vai acontecer? Você vai abrir. Eu falei, então eu vou sair. Tá? Você sabe, porque senão começa a abrir, você começa a entrar naquela
Ainda mais que você já viu gente que morreu, então lembra. Mesmo quando o médico está ali buscando aprimorar, está na luta, está estudando, às vezes o médico velho de casa ainda passa pelo. Liga em casa, de noite, pelo menos eu ajudo. Então é uma coisa assim. Verdade. Tem que ser Aí muito você tem que ter muita estrutura, uma base familiar muito boa para te apoiar. Porque a coisa é muito forte, né, gente? Até o passe, gente, é uma coisa assim, pessoal, ela explicar um passe, não é. Tem 4 anos que eu estou no trabalho de passe com a Filomena. No início, eu dava um trabalho de... A minha parte sensível é o estômago, entendeu? Então, não sei se você lembra disso, eu enjoava, passava mal mesmo. Eu cheguei ao ponto e falei, Filomena, acho que eu vou parar. Não aguento isso mais não, estou passando muito mal. Não, você não vai parar, que isso depois passa. Você acostuma e você não sabe como que é bom o trabalho de passe. Agora, na verdade, esse grupo que está, tá, esse grupo mais antigo, que está aqui, está caminhando junto, né? Está caminhando junto. Todo mundo tem grandes possibilidades, mas vai depender de cada um mesmo e da hora e da necessidade também, né? Porque a mediunidade todo mundo tem. Isso aí não é privilégio de um nem de outro. Isso também não é privilégio, né? Mediunidade a gente sabe que não é privilégio. Ô, gente, eu vou só terminar de ler aqui, que já está... O meu já está até passando um pouquinho. Então, aqui, ó. Os valores anímicos. Então, ele tem que examinar, para ele examinar, ele tem que saber, ele tem que estudar. Que não é qualquer espírito que ele pode deixar adentrar, não, porque senão realmente vira uma confusão. Tem o discernimento, saber isso. Será que Jesus faria dessa forma? Será que é esse o conhecimento que eu tenho? Não, não é. Esse eu aprendi aqui também. Tem que ter esse guia. Não, isso não é de Jesus. Então, dá licença, se você quiser ir comigo para o grupo, você vai comigo para você aprender. Não me atrapalha na minha vida. Mas não é todo mundo que tem esse discernimento. Então, por isso que, por isso que a casa espírita ela tem que ser muito séria nisso aí, ela tem que ser muito exigente. Tem que ser exigente. Senão todo mundo manifesta, todo mundo fala do jeito que quer, não tem uma hierarquia, não tem nada. Tem que ter. Gente, é tem tão que legal, ter. falando me ensina tanta coisa boa pra gente. Igual dor. Às vezes eu uma dor do nada. Essa dor não é minha, mas tá com essa dor. Aí você começa a fazer, gente, ela vai embora. Parece que você tira. Aí você vê como que você. Que são as coisas que nós temos que desenvolver. E são as coisas mais simples, que nós não demos conta até hoje. Mas hoje. a gente fica assim, acha comigo, Aqui, gente, então nós vamos terminar aqui, ó. Deixa eu ver se vocês precisam. Vamos ver. Examinando, pois. Oi? Não é só. O papel exercido pela mente, porque tá muito corridinho, você não acha, não? Essa parte? É porque nós comentamos muito, né? Nós vamos voltar, porque semana que vem tem umas coisinhas aí. Tem um quadro negro, né? Usa, portanto, a mente para conhecer as intenções e as ideias do espírito comunicante. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ó, é dos dois, tá vendo? Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, quer dizer, do médium, né, está sujeita a possibilidades e a coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, isso é muito sério. A Filomena fala muito nos pensamentos, né, que a gente tem. Então, aí são duas mentes, a do comunicante e a do que está recebendo. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade. Bom, semana que vem, gente, eu acho que quando a gente faz estudo assim, não rende. Você acha que rende? Você lendo e explicando, eu acho que não rende esse tipo de trabalho. Mas você salva ela depois, não tem jeito mais não? Não, tem. Vocês vão ver que coisa linda que ficou. Você não perdeu a apresentação? Não, eu perdi não. Eu achei que eu salvei, não salvei. Na hora de jogar no pendrive. Tá no computador. Tá no computador. No pendrive é que não... Deve estar do jeito que eu não salvei, deve estar lá umas 10 vezes, né? Porque não salvei. Então eu fiz, refiz, olhei. Aí é o seguinte, quando a gente está agora no pendrive, manda um e-mail. Talvez foi isso que você manda por e-mail, se não der, ele abre na internet. Pode mandar pro meu e-mail. Não ter dúvidas, plano A, plano B, plano C. Não, gente, essa semana vai resolver. Vocês vão ver semana que vem.
Eu falo que a gente acostumou muito com aquela apresentação, ela é mais rápida, ela é mais colorida, ela chama mais atenção. Acho que abre um pouco. Acho que abre. Alguém quer agradecer, gente? O importante é a mensagem. É a continuidade. Eu faço. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade desta manhã de mais uma vez estarmos em estudo, guiados pelos bons espíritos superiores que aqui estiveram, nos orientando, ajudando a nos esclarecer, que possamos voltar para os nossos lares, Senhor, melhores que aqui chegamos, levando bons fluidos, que o nosso comportamento moral esteja sempre em ascendência, percebendo e auxiliando aos irmãos necessitados. Pedimos em favor todos os trabalhos aplicados, que sempre realizados com muito carinho e empenho, e que o amparo seja constante. Obrigado, Senhor. Hoje, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, vocês desculpem qualquer coisa.